Olá, boa tarde. Boa tarde para você. O Nordeste Viver e Preservar está começando. O rio mais importante do Recife está maltratado há décadas e pede socorro. Um projeto que une pesquisadores das universidades, poder público e a população está tentando salvar a vida que resta no Capibaribe. Por acaso que o Recife é chamado de Veneza brasileira. A capital de Pernambuco é cercada de água e ligada por pontes. Um mosaico de asfalto e concreto desenhado pelos caminhos por onde correm os rios. O Capibaribe é o mais importante deles. Percorre 16 bairros do Recife depois de nascer lá em Poção, no agreste de Pernambuco. Ele atravessa toda a Zona da Mata, a região metropolitana do Recife e deságua no Oceano Atlântico, um total de 240 quilômetros. O nome vem do tupi. Capibaribe significa o rio das capivaras, que a gente quase não vê por aqui. Tão importante e tão maltratado, o rio sofre com a poluição. Carrega em suas águas todo tipo de lixo, uma agressão constante ao longo de quilômetros. E pensar que o Capibaribe é o berço do Recife. Foi em torno do rio que a cidade nasceu. A cidade nasce na foz do rio e ela cresce a partir do rio, né? O rio ele traz elementos para que a cidade se fortaleça e vá crescendo e vá se expandindo para o interior do território, né? Com essa possibilidade de transporte pelo rio, com a água, né? Que serve de alimento, serve de beber, serve para irrigar as plantações também, serve para escoar a produção que vem dos engenhos dentro do território. A arquiteta e urbanista Raquel Menezes pesquisou a história do Capibaribe para entender como foi a ocupação do Recife. O estudo conseguiu mapear 43 portos e centenas de pontos de atracação. A vida da cidade acontecia em função do Capibaribe. Tem registros do início ainda do século XX que chegava o leite pelo rio para as casas que estavam ali morando, né? Vinha um barquinho com aqueles tonéis de leite e entregar nas casas, né? Ou alguma fruta, verdura, vinha muita coisa ainda pelo rio. E naquela época isso era ainda mais importante. As ilustrações antigas que serviram de base para a pesquisa confirmam a importância que o Capibaribe teve para a cidade e seus moradores. Olha só quantas embarcações. O rio era como uma avenida por onde circulavam pessoas de todas as classes sociais. Casarões imponentes foram construídos com a fachada de frente para o rio. Hoje, um casarão como esse na margem do rio é raridade. Os grandes edifícios e o mangue ocuparam a beira do Capibaribe. A cidade deu as costas para o seu principal rio. Você observa as fotos do início do século XIX do Recife, quase todas as casas à borda do rio tinham um pequeno cais que servia para desembarque de mercadorias que vinham do porto, utilizando o rio como acesso. Você tinha todos esses quintais, esses espaços virados para o rio, você tinha espaços para banho, que hoje em dia a qualidade da água não permite mais. Mas essa virada de costas é um processo que pode ser revertido ainda. O desafio foi lançado, recuperar o rio Capibaribe para que ele volte a ter importância na vida dos moradores. O projeto uniu pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco ao poder público e os primeiros resultados começam a aparecer. Esse imenso baobá é um tesouro revelado pelo Parque Capibaribe. O espaço foi inaugurado em setembro do ano passado. Quanta coisa mudou por aqui. O baobá centenário, que vivia imprensado contra o muro, foi libertado para exercer todo o encantamento. A área ganhou bancos, mesas, balanços, pier. Tudo ao redor do imenso baobá, um patrimônio tombado da cidade. E há muito mais para se descobrir. O desafio inicial do parque é que as pessoas conheçam a própria cidade e
conheçam a relação que existe entre cidade e natureza, que foi perdida ao longo do tempo. O projeto vai transformar 30 quilômetros das duas margens do Capibaribe. As áreas de intervenção devem ficar assim, com calçadas, ciclovias, parque para as crianças, muito espaço verde. Opções de lazer para moradores de todas as idades e, mais do que isso, uma estrutura de mobilidade que vai integrar vários bairros. A gente enxerga o rio como a chance de Recife ter uma qualidade de vida para o futuro. É uma das poucas cidades urbanas do Brasil que tem ainda um ativo desse porte do rio Capibaribe, com o que sobrou de mata ciliar e de vegetação. Então, o rio, na verdade, é uma das poucas chances, uma das poucas oportunidades do Recife ser uma cidade com qualidade de vida no futuro. Para o futuro e para o presente. Alguns moradores têm uma relação mais direta com o rio. Os remadores, por exemplo, convivem quase que diariamente com o Capibaribe. E eles podem ver bem de perto o rio agonizando, pedindo socorro. Pelo menos 50 remadores são testemunhas das agressões ao Capibaribe. O que você já viu passar aí no rio? Já vi de tudo, sofá, cama, garrafas, todo tipo de garrafa, animais mortos, troncos, madeiras, tudo. Pra gente que tá aqui treinando tudinho, é bastante perigoso. A gente fica entristecido com o descaso da própria população em manter um ambiente como esse da natureza limpo, saudável, para que a gente haja não só o remo, mas outras práticas também. Várias ações estão previstas para inserir o Capibaribe no cotidiano das pessoas nos próximos 20 anos. Mas a hora de fazer algo pelo rio é agora. Dá tempo de salvar o rio ainda? Dá tempo. Ainda tem vida nele, né? A gente tem que fortalecer isso. A gente tem que diminuir essas agressões, a gente tem que trazer as pessoas para junto dessa luta. O Capibaribe merece. Se ele estiver bem, toda a cidade ganha. A seguir,